Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da história da arte. Hoje em nosso vídeo iremos abordar como que a Europa, afinal de contas, estamos falando desde sempre praticamente somente dos estudos de arte acontecidos na Europa. No entanto, nós temos de entender que desde o século IX, mais ou menos, século X, nós temos ali que referências começaram a chegar na Europa. Quando tivemos ali, meus amigos, o incremento do renascimento comercial na Europa, que vai se intensificar ali a partir do século XII, nós temos que cada vez mais essas referências chegam na Europa. Referências justamente do Oriente. O Oriente, meus amigos, era justamente um local de grande esplendor e principalmente um grande mistério. Quando nós temos que a partir do século XII, cada vez mais os objetos orientais vêm chegando na Europa, por intermédio das rotas de comércio, cada vez mais vem chegando mais curiosidades sobre isso. Quando nós chegaremos, quando chega-se o período europeu, lá por volta das grandes navegações, das grandes descobertas, nós temos uma interação por completo dessa sociedade surgindo na Europa com as referências culturais, artísticas orientais. Dessa forma, nós vamos abordar em nossos estudos de hoje justamente principais pontos dessas referências artísticas orientais. O tema de nosso vídeo, apesar de nós fazermos fazermos uma retomada, vamos voltar um pouquinho no tempo, o tema de nossa aula de hoje é a arte oriental, começando com a China. A China, meus amigos, ela é justamente um microcosmos. A China é um país que também, tal qual o Brasil, tem proporções continentais, né? Existem dentro da China todos os tipos praticamente de vegetação, de clima, desde terríveis, perigosos desertos até planícies agricultáveis. Nós temos ali também montanhas nevadas, ou seja, a China possui uma diversidade de territórios, de referências geográficas muito grandes. E isso vai acabar impactando na China. Meus amigos, a China começa a se organizar, a China começa a surgir os primeiros povoamentos às margens do Rio Amarelo, por volta ali mais ou menos de 5.000 antes de Cristo. Nós temos ali então, que é mais ou menos há 7.000, há mais de 7.000 anos atrás, que nós temos ali os primeiros povoados, as primeiras vilas nascentes ali, a partir das margens do Rio Amarelo. No decorrer do tempo, pessoal, a China, infelizmente, nós temos poucos estudos, nós fizemos poucos estudos acerca das referências e da cultura chinesa. Mas a cultura chinesa, ela é justamente a grande irradiadora e a grande influenciadora de pontos de referências culturais, artísticas, que nós temos em todo o Oriente. A China, devido à sua antiguidade, né, ela vai ser o ponto de referência do qual a grande maioria das culturas e da arte surgirá. Nesse ponto, iremos falar justamente do surgimento dessas referências artísticas. A China, meus amigos, nós temos ali, que como eu comentei, ela é um momento de referência para as outras culturas orientais. A China, ela vai trazer ali justamente a questão do equilíbrio, né? Um entendimento que em toda a sua sociedade, buscando justamente um equilíbrio e também a perfeição no seu traço, a perfeição da elaboração artística, a perfeição como um todo. Dessa forma, nós temos que a China, em cada momento, em cada dinastia que surgirá nesses governos chineses, nesses períodos históricos chineses, eles vão ter praticamente uma característica, uma identidade específica. Nesse quesito, nós vamos começar justamente pelo primeiro governo centralizado da China, né? A primeira dinastia que vai governar a China é a dinastia Shang. A dinastia Shang, olha só, já estamos falando aqui de um momento bem mais atual do que os 5.000 das suas primeiras origens. Estamos falando que a dinastia Shang surgiu aqui, entre 1700 a.C., e durou até 1050 a.C. Nesse quesito, pessoal, nós temos de entender o seguinte: a dinastia Shang já vai começar a nos dar aquilo pelo qual a arte chinesa ficará justamente famosa, que é justamente a questão da elaboração de uma cerâmica. Para o período do qual
para o período do qual nós estamos falando, 1700 a.C., ou seja, por volta de mais de 3.000 anos no passado, a dinastia Shang é uma das primeiras dinastias a elaborar uma cerâmica de alto nível, né? Uma cerâmica que estava elaborando justamente que vasos cerimoniais, estátuas, máscaras mortuárias. Nós temos ali essa cerâmica já sendo muito bem elaborada, que no futuro até hoje, quando você pensa em arte chinesa, você pensa justamente em objetos feitos de cerâmica. Claro, não é uma cerâmica como essa, muito mais elaborada. Estamos falando de um processo muito mais refinado, que será refinado ao longo do tempo. Mas nós temos esses processos acontecendo. Estamos falando aqui de uma cerâmica e principalmente de uma metalurgia muito avançada. Estamos falando aqui, pessoal, justamente a metalurgia do bronze de uma forma muito avançada. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui este incensário, né, em formato de javali, correto? Nós temos aqui, ele é feito de bronze, e nós temos aqui esta urna mortuária, né? essa urna, esse vaso cerimonial, essa urna mortuária, que é feita também de cerâmica. Esses pontos já nos mostram um elemento muito importante, porque a China, desde sempre, se dedicou à elaboração digamos assim, de fornos para elaboração de uma cerâmica e de fornos para elaboração de uma metalurgia. Esses dois pontos acompanharão a história da China, o desenvolvimento artístico da China, durante muito tempo, uma metalurgia e justamente também a questão da cerâmica. Aqui nós já temos, mais uma vez, a cerâmica, né? Aqui nós temos aqui um tipo, o que hoje nós chamamos de decanter, né? Mas é ali um pote de vinhos mesmo, né? Uma jarra para vinhos, e aqui essas máscaras de jade. Essas máscaras de jade já nos revelam a preocupação e a atenção dos artesãos, escultores chineses, em aproximar justamente a peça esculpida da face individual. Nós podemos observar que eles fazem aqui pontos com as sobrancelhas, com elementos aqui que podem dar aqui uma questão você pode observar aqui essas linhas que vão modelar aqui a face. Dessa forma, então, nós temos que nesse momento a arte chinesa, desde o seu início, da sua elaboração, nós temos ali a questão da perfeição e da reciprocidade com a questão do indivíduo vivo. Depois da dinastia que nós falamos, a dinastia Shang, nós temos ali que indivíduos dentro da própria dinastia Shang, né, vão começar a conspirar para derrubar ali essa dinastia do governo. Dessa forma surgirá a dinastia Zhao, ou Zhou, né? Essa dinastia, pessoal, ela vai conseguir alcançar o poder justamente no fato de que ela vai se aproximar, os líderes da dinastia Zhao se aproximou das lideranças regionais dos reinos de Shang, certo? Vão se aproximar das lideranças regionais e vão oferecer parte do poder, né, para esses líderes regionais. Pense bem, na dinastia anterior, o poder de governar era todo centralizado na figura do rei, correto? Na figura do líder. Com os líderes Zhao, eles vão dividir parte dos poderes, o poder de governo, o poder da autoridade, para lideranças regionais. Essas lideranças regionais vão gostar muito dessas ideias e vão apoiar que os líderes Zhao subam ao poder na China. Ok, só que com o passar do tempo, pode ver, a dinastia Zhao vai durar ali de 1050 a.C. até 220 a.C. No decorrer do tempo, na passagem do tempo, cada vez mais esses líderes regionais vão ambicionando possuir eles próprios mais poder. Então o que acontecerá? Esses líderes irão se autoproclamar também reis. E dessa forma ocorrerá na China um período chamado período dos reinos combatentes. Esses vários reinos, irão combater entre si em busca de cada vez mais poder. Esses combates vão acabar fragmentando a China. A China, nesse momento, ela volta a ser um território, né? A China daquele momento, gente, não é o mesmo tamanho da China que nós temos hoje, né? Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas olha só, pessoal, ela volta a ser um período fragmentado, ela volta a ser um período perigoso, cheio de guerras dentro dela. Neste momento dos reinos combatentes, nós temos uma coisa interessante. Neste momento, enquanto nós estamos falando da arte chinesa, nesse momento dos reinos combatentes, será aperfeiçoado a laca. A laca, pessoal, o laqueado, ele é, digamos assim, um super verniz que poderá ser utilizado e será utilizado para laquear peças de madeira, para laquear estátuas, para laquear. Por quê?
Ele é um verniz obtido através de seivas naturais, um processo lá através das ervas químicas, as seivas das plantas, né? E um cozimento muito alto dessas seivas de plantas, e ele vai acabar virando um líquido que tem que ser aplicado ainda quente naquele momento, e ele era um líquido muito tóxico. Certo? Os vapores que surgiam do cozimento dessa seiva para fazer o laca era muito tóxico. Então era muito normal as pessoas se intoxicarem na elaboração e na fabricação dessa laca e acabarem morrendo. Normal. Então era muito perigoso essa questão. Mas a laca, depois que ela é aplicada no objeto, como nós podemos observar aqui, ó, esse objeto aqui, pessoal, que é um objeto pequenininho, mas aqui nesse objeto pequenininho, ele tem assim, na verdade, pessoal, ele não é um objeto em si, ele é um fragmento de uma urna, né? Era uma lateral de uma urna que se desprendeu, não sabemos se é uma urna mortuária ou uma urna para guardar objetos, mas ela desprendeu. E aqui ele sobreviveu, correto? Ele sobreviveu. Nesse momento, vocês observarem, ele tem um brilho que já está até certo ponto desgastado, porque nós estamos falando de um negócio extremamente antigo, mas aqui nós já podemos observar aqui o apreço e a perfeição chinesa pela elaboração das figuras. Aqui, pessoal, vocês podem observar que esse brilho, por que essa madeira foi conservada? Porque quando a laca seca, ela esfria, ela é quente. Quando ela esfria, ela vitrifica. Como assim? Ela vira um vidro, ela é espécie de vidro, ela sela. Né? Ela sela justamente a peça do qual nós estamos falando. E assim ela conserva essa peça, né? Ela vitrifica. Hoje em dia, técnicas mais modernas, hoje em dia nós temos elementos muito mais modernos que vão ali justamente fazer com que as pessoas utilizem a laca moderna, por exemplo, para passar em portas no qual terão contato com as chuvas, porque depois de laqueado, a porta não apodrece mais. Né? Ela fica selada, ela fica vitrificada, né? Essa que é a questão que nós estamos falando. Outra peça, olha só essa peça aqui que é uma peça, gente. Essa peça, ela é feita, uma escultura feita em um broto de bambu. Essa peça, ela tem 40 centímetros, ela é desse tamanho. 40 centímetros. E aí vocês podem observar, pessoal, que nós temos que eles vão esculpir essa peça, fazendo justamente aqui uma questão simulando um barco. Repara como parece um barco cheio de pessoas com os seus guarda-chuvas, né, com suas proteções. Pessoal, isso aqui tem 40 centímetros. Na imagem que parece que é muito grande, mas é desse tamanho. Essas pessoas aqui esculpidas, esses detalhes esculpidos, são pequenininhos. Então, para você ver essa questão da perfeição envolvida nesse detalhe. Uma coisa importante, voltando a falar, nós vamos fazer um misto de história da China com história da arte chinesa. Nesse quesito, pessoal, lembra-se que a questão da laca surgiu no chamado período dos reinos combatentes, onde vários reinos começaram a disputar entre si, justamente devido a uma necessidade das lideranças regionais de assumirem o poder. Mas aí vai surgir um indivíduo que vai ser o rei, ele é o rei de um desses reinos que surgiram ali, o reino de Qin, um indivíduo chamado Qin Huangdi. E justamente Qin Huangdi vai ser o primeiro imperador da China. Ele vai ser o primeiro imperador da China da dinastia Qin, que foi aqui de 221 a 206 a.C. Essa dinastia, pessoal, ela vai ser, né, com o passar do tempo, ela vai cada vez mais conquistando os outros reinos que existiam no momento, justamente porque ele vai desenvolver tecnologias e seus engenheiros vão desenvolver tecnologias muito avançadas para a época. Uma das coisas que o grandioso exército de Qin vai possuir naquele momento, era uma espécie de fábrica. Eles desenvolveram, pessoal, olha só, naquele momento, né, nós temos a tecnologia militar, que a grande tecnologia militar era o uso de arco e flecha, as balestras, as crossbow. Nesse momento, o reino de Qin vai desenvolver uma quantidade de balestras incrivelmente grandes, né, arcos grandes, com potência de tiro longeva, muito grande mesmo, muito longa. Essas peças eram feitas em uma espécie de fábrica.
fábrica onde nós temos ali que ele construiu, ele fez modelos, ele ordenou seus engenheiros que criassem modelos pré-fabricados das peças. Então o que acontecia? O exército grandioso de Qin tinha uma potência de militar muito grande e essa potência estava sempre sendo renovada. Por quê? As armas, os arcos, as balestras, né? Elas eram feitas em tipo, por exemplo, pré-moldadas. Quebrou o arco, ele só desparafusava o arco, colocava ali o outro arco na balestra. Quebrou o gatilho, só desparafusava o gatilho e quebrava. Ele fazia peças de reposição. Então o que acontecia? A potência militar no reino de Qin, ela nunca parava, porque quando as armas começavam a dar defeito, só trocavam as peças e continuava. E sem contar o treinamento militar do reino de Qin, que era muito maior. Nessa maneira, com o passar do tempo, o reino de Qin vai unificar todos aqueles reinos combatentes. Aqueles reinos combatentes serão unificados pelo imperador Qin, e dessa forma ele se torna o primeiro imperador da China. Mas quando ele se torna o primeiro imperador da China, ele vai ser elevado à categoria de divindade. Ele próprio começa a achar que ele era uma espécie, digamos, de Deus, uma divindade. Por quê? Porque ele fez um ato inconcebível, um ato muito além das forças humanas. Ele unificou a grandiosa China. A China é o reino do meio. Certo? Porque é a China que está entre o céu e a terra, ela está ali no meio. Nessa questão, pessoal, o Qin Huangdi, ele vai ter algumas particularidades. Primeiro que ele vai ser sempre um estado cerimonial. Como ele é uma divindade, como o Qin é uma divindade, ele não podia nunca rir, ele sempre tem que estar sério, porque o seu riso poderia trazer catástrofes para o mundo, não é verdade? Ele nunca poderia brincar, ele sempre está focado no trabalho do governo ali, certo? Vocês podem reparar que nesse desenho que eu coloquei aqui, o desenho porque não existem fotografias, mas tem os desenhos dele, nós temos que ele tem essa telinha na frente do seu rosto, na frente e atrás. Ele tinha essa telinha aqui assim, justamente como se fosse um véu que tampava o rosto dele. Por quê? Porque ele, como sendo uma divindade, não podia ser olhado diretamente pelo rosto, né? Seus gestos eram sempre cerimoniais, lentos. Qin Huangdi, como uma divindade, estava sempre mostrando a sua grandeza divina. Tudo que ele fazia poderia causar uma grande catástrofe e devastação, então ele tem que sempre mover lentamente. Qin Huangdi, pessoal, ele tinha uma ambição de unificar a China por completo. Dessa forma, a primeira coisa que ele vai fazer, né, ele vai unificar a China, não apenas a questão militar, com o fim do período dos reinos combatentes, mas ele vai começar a criar rotas de comércio que unificassem todo o comércio chinês. Ele vai unificar a língua chinesa, que eram vários dialetos. Até hoje, pessoal, nós temos a China que possui vários dialetos. Ele vai começar a unificar a língua chinesa e vai começar também a unificar a mentalidade chinesa. Os sábios que não estavam de acordo com o pensamento de Qin Huangdi serão banidos. Resumindo, Qin Huangdi virou um bom e velho ditador na China, até porque ele vai começar a ficar meio maluco, certo? Ele vai começar a ficar meio maluco no decorrer do seu governo. Pessoal, olha só, Qin Huangdi, como eu falei, ele vai começar a querer unificar a mentalidade chinesa e os sábios que não eram permitidos de acordo com o que ele achava serão banidos. Os livros desses sábios começarão a ser queimados na China, permitindo ficar somente aqueles sábios que Qin Huangdi gostava, o Qin Huangdi permitia. Dessa maneira, pessoal, Qin Huangdi vai começar a sofrer uma oposição destes sábios. Como que o Qin Huangdi fez para resolver o problema da oposição desses sábios? É simples, ele mandou matar todo mundo. Ele mandou matar todos os indivíduos que se posicionassem contra ele, inclusive os sábios do quais os livros estavam sendo queimados. Ele vai começar a governar com violência, ele vai começar a impor uma violência muito grande. Nesse momento, pessoal, duas coisas chamam a atenção. Além desse grande feito, além desse grande fato de Qin Huangdi ter unificado a China, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Qin Huangdi, ele vai se preocupar com a segurança da China, porque a China, pessoal, na Ásia era o reino mais próspero, a China na Ásia era o reino mais rico e organizado. Quando acaba a guerra dos reinos combatentes e o Qin Huangdi começa a unificar a China de uma forma assim completa, ela vai começar a prosperar muito e ela atrai então o interesse e a cobiça de outros povos, principalmente povos do norte, o que os chineses chamavam de
bárbaros. Né? Não são apenas os romanos que achavam os povos que não fazem parte do seu governo bárbaros. Os chineses também. Dessa maneira, Qin Huangdi, então, ordena a construção de uma proteção que fosse isolar a China destes bárbaros. Qin Huangdi dá início à Grande Muralha da China. Mas atenção, ele dá início à Grande Muralha da China. A Muralha da China vai ser construída ao longo de séculos, mas é ele que dá início a essa construção. E guardem essa informação que nós vamos passar o slide para frente. É no seu governo que serão feitos o exército de terracota. Mas espera aí que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro falemos sobre a muralha. A muralha, pessoal, ela é uma extensão, né? Pode observar essa parte verdinha aqui, pessoal. Essa parte verdinha é a China atual. A China do período que estamos falando, ela era essa parte apenas aqui assim, mais ou menos, certo? E aqui é a muralha da China. A muralha da China, pessoal, no seu término, quando ela finalizou-se a sua construção, ela tem o comprimento de toda a América do Sul. São mais de 7.000 quilômetros. A muralha da China, pessoal, ela vai ser construída da seguinte forma. Imagine como construir um muro que atravessasse todo o território chinês. Qual seria a matéria-prima que poderia ser usada em grande proporção, disponível para poder construir esse grande muro? Bom, o que é que tinha na China inteira? Tinha terra. Então o que acontece, pessoal? Nós temos que a China, essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui da muralha é a parte que está do lado de fora, né? Do lado de fora, essa parte é o lado de dentro. Vocês podem ver que ela até a muralha é um pouquinho menor. O que nós temos então, pessoal, foi construída duas paredes. Foi construída uma parede de pedra, do outro lado uma outra parede de pedra, e no interior dessa parede de pedra começou a ser colocado terra. Os trabalhadores começaram a utilizar terra socada, eles compactavam a terra para construir ali o interior da muralha. A muralha não é sólida, quer dizer, perdão, ela é sólida, ela não é maciça. A muralha não é uma construção de pedra pura, ela tem numa lateral dela uma parede de pedra, ela tem na outra lateral uma outra parede de pedra, e no interior dela é de terra compactada e coberta de pedra. Pessoal, agora olha só, como é que acontece? Essa construção, ela vai sendo muito custosa, ela vai levando muito tempo, e Qin Huangdi, então, começará a utilizar trabalhadores escravos, começará a escravizar a sua própria população para que eles possam construir essa muralha, para que eles possam compactar essa terra da muralha. No decorrer desse processo de compactação e de escravização do seu próprio povo, pessoal, a forma de trabalho ela vai ser muito extenuante, sim, com pouca alimentação, horas de trabalho maciça, trabalho muito pesado. Muitas pessoas vão falecer na fabricação, na construção da muralha da China. E o que farão feitos os corpos? Os corpos desses trabalhadores serão compactados no interior da muralha. Eles estão enterrados, digamos assim, nessa terra compactada da muralha. Então a muralha da China, meu querido, não é apenas a maior muralha, o maior muro do mundo, mas também um grande cemitério, onde nós temos vários cadáveres enterrados dentro dela. Bom, além da construção da muralha da China, como eu falei para vocês, pessoal, nós temos aqui os guerreiros de terracota, o exército de terracota. Pessoal, nesse espaço que vocês estão vendo aqui, entre mais outros também, foram achados mais de 8.000 guerreiros de terracota. Nós temos aqui, pessoal, por volta da década de 60, nós temos ali que uma grande seca afligia a China, para variar, os chineses sempre sofrendo com questões da fome, né? Questões de fome. E aí, meus amigos, nessa questão da década de 60, passando muita fome, eles vão tentar cavar um poço. Dois chineses vão tentar cavar um poço para poder ter água e fazer plantio. E quando eles estão cavando esse poço, eles descobrem uma estátua. Essa estátua, pessoal, é uma prova da evolução técnica, da capacidade da cerâmica chinesa. Essas estátuas todas são de terracota, uma espécie de cerâmica, que foram assadas, que foram feitas individualmente. Cada estátua, pessoal, os guerreiros de terracota, pessoal, é o seguinte, Qin Huangdi, quando ele foi falecer, ele começou a ter problemas de saúde, primeiro ele queria ser eterno, né? Lembra que eu falei que o Qin Huangdi começou a ficar meio louco? Por quê, gente? Por quê?
Para ser eterno, ele começou a buscar, para ser um indivíduo imortal, ele começou a buscar as mais variadas formas de medicina para manter a sua saúde. E nessas formas variadas, ele acabou fazendo um tratamento com mercúrio. Ele tomava todo dia de manhã cápsulas de mercúrio, pequenas propriedades de mercúrio. Dessa forma, ele foi se envenenando. E aí acredita-se que essa substância acabou afetando o seu cérebro. Quando ele começou a ficar doente, quando ele começou a perceber e começou a planejar a sua tumba, ele começou a construir não só a tumba, mas uma coisa gigantesca. Os guerreiros de terracota são os protetores da tumba de Ti Huangdi. Mais de 8.000 soldados foram feitos individualmente. E não apenas os soldados, suas armas, todo o objeto da cavalaria necessária para utilizar. É um exército. Por isso a gente fala que é um exército de terracota. É uma cópia fiel do exército real que Ti Huangdi possuía. Cada peça, cada estátua, cada indivíduo é feito individualmente. Se você observar aqui, pessoal, vocês vão ver que a expressão facial das estátuas muda, a posição do cabelo muda, a posição das placas peitorais muda, tudo muda de um guerreiro para o outro. Eles são todos individuais. Cara, imaginou? O cara mandou fazer 8.000 estátuas perfeitas de seus soldados. E como eu falei, não apenas a infantaria, mas os comandantes, a cavalaria. Nós temos os pelotões de arqueiros, os pelotões de lanceiros, os pelotões de espadachins. É um exército plena e completamente igual ao exército real que ele possuía. No decorrer do tempo, infelizmente, as armas e alguns outros objetos dos exércitos acabaram sendo perdidos, mas as estátuas estão lá. Aqui nós temos as estátuas. Aqui, esses cavalos aqui, essas imagens dos cavalos de boca aberta, por que eles são de boca aberta? Porque eles tinham os arreios que eram utilizados na época, como se fossem verdadeiros. Perceba, gente, o exército de terracota, ele é justamente os protetores do túmulo de Ti Huangdi e é uma cópia fiel do seu exército verdadeiro. E calma, que se você já ficou admirado com a questão do exército, calma, porque a tumba de Ti Huangdi é uma outra coisa fantástica. A tumba de Ti Huangdi, acredita-se que ela tem o tamanho de mais ou menos 12 campos de basquete. 12 campos de basquete, certo? Aqui nós temos os mais guerreiros, aqui são os lanceiros, né? Você pode ver a posição das mãos aqui, ó, onde estavam carregando as lanças aqui também, né? Mas as lanças, infelizmente, se perderam. Aqui, pessoal, é o que vem a ser a tumba de Ti Huangdi. Vocês estão vendo essa parte verde aí no centro, que tem uma construção, parece uma montanha? Então, gente, durante muito tempo, os chineses acreditavam que essa fosse uma montanha natural. No entanto, não é. No entanto, nós estamos falando da tumba de Ti Huangdi. Ti Huangdi, pessoal, mandou construir uma pirâmide de terra compactada. Da mesma maneira que foi usado terra compactada para fazer lá a muralha da China, nós temos aqui que a pirâmide também vai ser usada terra compactada. Pessoal, essa pirâmide tinha mais ou menos 100 metros de altura, mas como ela era de terra, com o passar do tempo, a erosão natural, né, a erosão ali dos ventos, vai acabar consumindo ela. Hoje ela tem mais ou menos uns 70, 80 metros de altura apenas. E ela parece muito mais uma montanha, como a gente pode observar aqui, ó. Embaixo dessa montanha, né, pessoal, que tem aqui, né, embaixo desse local, possui aquele local da tumba com mais ou menos 12 quadras de basquete. Pessoal, por que eu falo mais ou menos e acredita-se? Porque até hoje ninguém foi, né, aqui nós temos como é a montanha hoje e como é o desenho de que ela deveria ter sido. No subsolo, nós temos ali que graças às pesquisas modernas, sabe-se que no subsolo dessa montanha, na antiga pirâmide de Ti Huangdi, existe um espaço vago, um vazio, um vão, que é mais ou menos o tamanho que os relatos dizem que nós temos ali.
Acredita-se que tenha mais ou menos ali 5 metros de altura, esse espaço, 5 metros de altura, por os 12 quadras de basquete de diâmetro. Por quê, pessoal? Essa é a parte mais fantástica. O mais fantástico não é o Tihuandi ter feito os 8 mil guerreiros de terracota, ter feito a pirâmide de terra socada, não é isso. É que ele fez justamente, segundo a lenda, no interior da sua tumba tem uma réplica perfeita de toda a geografia chinesa. Todas as montanhas, todos os rios, todos os detalhes, todas as cidades chinesas estão lá. No centro dessa réplica, existe o sarcófago, o caixão de Tihuandi, feito de jade, feito de madeira de lei, jade e ouro. Dentro dele está o corpo de Tihuandi. A água dos rios, das cachoeiras e das montanhas também foram replicadas nessa tumba de Tihuandi. Só que essa água é feita de mercúrio. O mercúrio, né, é utilizado ali, por causa do seu brilho, aquele metal líquido ali, para poder fazer as cachoeiras, os lagos, os rios, todos da China, fazendo a réplica perfeita da geografia chinesa. Já é uma coisa fantástica disso acontecer, mas calma, que segundo a lenda porque daqui a pouco eu falo, porque é uma lenda, segundo a lenda, o teto, ele tem uma réplica perfeita da noite estrelada chinesa. Todo o teto dessa tumba de Tihuandi, ele é cravejado de pérolas, diamantes e as mais variadas pedras preciosas. Eles copiaram o céu, as formações estelares, né, as galáxias, as constelações que dá para ser vista daquele local onde o túmulo foi escolhido. E aí, por que eu falei para vocês que acredita-se que é assim, é uma lenda? Porque até hoje o governo chinês não autorizou que fosse aberta a tumba de Tihuandi. Por quê? Segundo a tradição, segundo os relatos e a lenda, foram instalados mecanismos que automaticamente, se algum impuro, algum indivíduo tentasse entrar na tumba de Tihuandi, automaticamente as torres, as colunas que seguram em pé aquela situação, iriam desabar, fazendo com que tudo fosse destruído. Então, o governo chinês, ele está fazendo pesquisas geológicas ao redor, certo? Mas entrar na tumba, até hoje, o governo não entrou. E outra coisa, né, gente? É mais interessante a lenda do que o fato. Vai que se entra lá e descobre que não tem nada disso. Não sabemos. As lendas dizem isso. Uma coisa é certa, pessoal, uma coisa é certa. Ao redor do território, ao redor do terreno ao redor dessa construção, é 15 vezes mais carregado de mercúrio do que em outros locais ali próximo. Então isso pode ser um indício de que os rios de mercúrio estão ali realmente. Esse, pessoal, é um dos pontos mais importantes, pessoal. E olha só, você que vai fazer as questões de vestibular, você que vai fazer ali as questões de concurso, geralmente cobra-se muito essa questão dos guerreiros de terracota que foram encontrados ali naquele momento. Beleza? Bom, Tihuandi, como vocês podem perceber, governou por pouco tempo. Quando o seu governo terminou, começou-se um período ali de balbúrdia na China, porque havia uma desorganização, e aí vai subir o poder a dinastia Han. A dinastia Han, meu querido, foi de 206 a 220 depois de Cristo. Aqui nós temos antes de Cristo, 206 antes de Cristo e depois 220 depois de Cristo. Nesse quesito, pessoal, nós temos aqui que a dinastia Han começa a colocar ali justamente o conceito da aristocracia, né? Nós temos que anteriormente, pessoal, os governos chineses que governavam a China anteriormente eram baseados na questão serem grandes guerreiros, grandes conquistadores. Aqui nós temos a ideia justamente de um governo mais aristocrático. Nesse quesito, nós voltamos a ter ali a questão do bronze. O bronze volta a ser utilizado como grande peça da arte, como a gente pode observar aqui nesse vaso. Nós temos também, pessoal, a utilização do jade, né? O jade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mostrar algumas imagens, uma pedra semi-preciosa, muito bela, utilizada não apenas na questão da China, mas até nos povos da América também utilizavam a questão do jade. Nesse quesito aqui, pessoal, nós temos também que a partir desse momento a seda começa a surgir como grande peça e vai começar a fazer muito sentido agora que a partir desse momento a seda começará a ser utilizada ali como grande peça de luxo, né? A dinastia Han, pessoal, começa a dar a ideia da questão do luxo, dos aristocráticos, das pessoas que têm poder e que vivem nesse luxo graças a esse poder. Bom, além da utilização do jade, né, aqui o luxo, o jade, a seda e o bronze, bom, aqui nós temos uma peça
uma peça de bronze, né, que a gente pode observar a elaboração e a qualidade técnica da metalurgia chinesa. Além disso, nós temos aqui, né, olha só, peças de seda, né, seda, pessoal, aqui datando aqui do século II a.C. A gente pode ver o elaborado grau, o grau de elaboração dessas peças, que é bem complexo. Nós podemos observar aqui as tramas, os desenhos, na verdade, a trama não dá para ver, mas aqui nós temos aqui essa mortalha do ano 180 a.C. Então, todas as peças que são resquícios da seda utilizada ali na dinastia Han. Aqui nós temos, gente, olha só, essa escultura de jade. Essa foto, pessoal, essa escultura, ela tem mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro. Ela é mais ou menos desse tamanho assim, das minhas mãos aqui assim. E olha só, pessoal, a delicadeza com qual foi esculpida essas flores, esses ramos, esses detalhes, todos nessa peça de jade aí maravilhosa que nós estamos nesse momento. Aqui, pessoal, nós temos também que, além de nós termos a utilização do jade como essa peça decorativa, nós tínhamos também a utilização do jade nas roupas, as mortalhas, né? Reparem aqui, pessoal, nós temos o príncipe Liu Shen aqui, que foi sepultado, vestido com essa mortalha toda feita de jade. A gente pode observar as placas. Se fosse um príncipe, as placas que amarram as pecinhas aqui seriam de ouro, como nós podemos observar aqui, ó, as pecinhas aqui, ó, as amarras são fios de ouro. Se fosse uma princesa, seriam fios de prata. Mas aqui nós temos aqui, pessoal, o detalhe, o apreço que nós temos na utilização desse jade no período ali da dinastia Han. Aqui, olha só, a gente pode observar os detalhes, toda uma armadura, uma espécie de armadura de jade feita naquele momento. Olha aqui. E aí entramos na parte da China medieval. Saímos da China da Antiguidade, entramos na parte da China medieval. Na China medieval, pessoal, nós temos a dinastia Tang. Na dinastia Tang, pessoal, começa a fazer sucesso, começa a chegar, como eu falei para vocês ali, na questão, século X. Os orientais começam a fazer sucesso no Ocidente a Rota da Seda. Aqui, pessoal, nós podemos observar aqui essa parte azul, né, que era a obtenção da seda por meio das rotas marítimas, mas aqui a famosa Rota da Seda que saía da China, trazendo a seda para o Ocidente. Nesse quesito, pessoal, a manipulação da seda, como obtém o fio da seda, de onde vinha aquele fio, aquela trama, como era feita, era segredo de Estado. Era um segredo extremamente guardado, muito, muito, muito guardado pelas autoridades chinesas. Dessa forma, muitas vezes, indivíduos iam para a China para tentar roubar o segredo da fabricação da seda. Nesse momento, nós temos então, pessoal, né, que surgirá a Rota da Seda, começará. Não é um momento não é ainda o momento de maior esplendor, maior riqueza dessa rota. Tá? Mas é um momento que ela começa a fazer sucesso. Nós temos aqui que surgirá, pessoal, um estilo de pintura chamado Shan Shui. O Shan Shui é uma pintura em Nanquim. Quem vai popularizar essa pintura em Nanquim é ninguém menos do que um dos imperadores da dinastia Tang, o imperador Huizong. Esse indivíduo vai ser o grande, ele próprio fazia essas peças, fazia essas obras, e ele vai ser um grande divulgador. Dentro dessa questão de fazer a pintura do Shan Shui, nós temos Zhou Fang, nós temos aqui Zhang Huan e Han Gan, que eram esses principais elementos fabricantes, artistas que pintavam essa pintura em Nanquim. Aqui nós temos, né, pessoal, uma pintura feita pelo imperador, né? Que ele aqui, ó, ouvindo o Queen, como se o imperador estivesse aqui. Esse é o imperador Huizong, e ele está ouvindo o antigo imperador Qin, lembra? O primeiro imperador da China? Ouvindo seus conselhos, ouvindo as suas obras, para que ele possa, né, melhorar, assim, tal, o governo. Mas aqui vocês podem observar essa pintura aqui, pessoal. Olha só como é que ela tem altos níveis. É uma pintura muito delicada, né, pessoal? A gente pode observar aqui que a delicadeza e a suavidade são as características básicas dessa pintura do esqueci o nome, cara. Peraí, vamos lá. Shan Shui. Shan Shui. Aqui, pessoal, nós temos que a delicadeza é o que importa. Olha aqui mais uma vez.
A pintura de Zhao Fan, nós temos aqui mais uma vez, você vê que as mulheres que estão pintadas aqui, elas são mulheres que são figuras leves, figuras delicadas. Essa que é a questão que nós temos na pintura do Shang Shui. Aqui nós temos, olha só, mais uma vez, né? O passeio de primavera da corte Tang, Zhang Xuan, que foi o indivíduo que fez. Mais uma vez, as características da delicadeza, uma certa suavidade das formas. Então, esse aqui é o ponto dessa pintura. Suavidade, né? Delicadeza, decoratividade. Aqui, mais uma vez, essa aqui já é feita num pergaminho, vocês podem observar aqui, né? O pergaminho está aberto, com a pintura dentro. Né? O homem cuidando dos cavalos, Han Gan. Né? Então, pessoal, nós temos essa forma de pintura que vai ficar conhecida como forma de pintura muito mais suave. Né? E aí, gente, nós temos que, na Idade Média surgirá, depois da dinastia Han, nós temos a dinastia Song. A dinastia Song, pessoal, já aqui ó, por volta, vai durar aqui, bem no auge do feudalismo europeu, nós temos aqui que vai surgir outros elementos. Primeiro, pessoal, neste momento, nós temos que o indivíduo que é o artista vai ser elevado à categoria de um grande erudito. Não é mais qualquer um simples indivíduo, né? Até porque na dinastia anterior, quem vai propagar ali a arte é o imperador. Então, meus queridos, nesse quesito, nós temos ali que é justamente pela a erudição, a alta elaboração do status de ser um grande estudioso que nós temos o indivíduo artista. Surgirá aqui, né, pessoal, a pintura Guo Shi, que assim, nós temos ali, pessoal, que o Shang Shui retorna com força total e ele vai ser uma espécie de adaptado para uma pintura em seda. E principalmente onde a caligrafia, o estilo de escrita chinesa, né, são uns milhares de símbolos chineses serão feitos ali. Então, você saber elaborar esses símbolos também será elevado à categoria de alta erudição. A caligrafia vira arte, onde você precisa ter perfeição, harmonia para elaborar esses elementos. E a arte chinesa, ela é justamente o fruto dessa harmonia, desse modo. E aqui, né, pessoal, a cerâmica vai ainda se complexificar. Nesse momento, nós temos ali um vaso de cerâmica, uma cerâmica Hulkin. Agora, olha só, pessoal, essa cerâmica, ela já é muito mais avançada, ela é muito mais delicada, ela é muito mais suave do que as cerâmicas que nós vimos antes. Por mais que as cerâmicas que nós vimos antes eram muito elaboradas, elas ainda eram grosseiras se nós compararmos com essa cerâmica que estamos vendo agora. Perceba que um dos pontos bem importantes da evolução técnica chinesa, que é justamente a elaboração da cerâmica, está cada vez mais se desenvolvendo neste momento, Dessa forma, nós temos aqui, então, a cerâmica Hulkin, que vai ser de alto nível. Bom, além disso, nós temos aqui, pessoal, olha só, este vaso de bronze adornado com ouro e prata. Olha só que detalhes maravilhosos, as asas. Lembra muito a figura do dragão, né? Nos lembra muito a figura do dragão, esse vaso. Na verdade, se você reparar bem, repare, é um dragão de duas cabeças. Olha só. As duas cabeças olhando para o céu, né? Evocando o céu aqui, ó, o bico, aqui as orelhas, os olhos, né? Aqui também a mesma coisa. É um dragão de duas cabeças olhando para cima. Por isso que eu falei que ele lembrava o dragão. Além disso, nós temos aqui a pintura, né, em seda. Gente, olha só que peça maravilhosa aqui que nós podemos observar aqui, os detalhes aqui, né, os ramos das árvores, ainda sem flores, né, porque a primavera está apenas chegando. Isso aqui, há alguns detalhes escritos ali. Então vejam só, né, olha aqui, gente, uma peça também pintada em seda, onde nós temos aqui, essa peça retrata uma catástrofe, uma enchente do rio. Você pode observar que ele está aqui, ó, as pessoas aqui ao lado aqui. Além disso, olha só aqui, nós temos a caligrafia. A caligrafia que era apenas um acompanhamento, agora ela está no mesmo status, o mesmo status artísticos da própria pintura. E aí, chegamos à dinastia Yuan. A dinastia Yuan, pessoal, como está escrito aqui, ela é um governo estrangeiro.
Porque ele é um governo estrangeiro. Quem governa a China de 1219 a 1368, que é a dinastia Yuan, é justamente o povo mongol. Nós temos lá, pessoal, aqui nós temos uma estátua de Kublai Khan. Kublai Khan, pessoal, era neto do famigerado, famoso Genghis Khan. Ele é um dos herdeiros do Império Mongol que foi legado, né, por Kublai Khan, que foi legado por Genghis Khan. Ele é o que vai conseguir finalmente, é Kublai Khan, que vai conseguir finalmente invadir e tomar conta da China. O Império Mongol, pessoal, ele é o maior império em extensão. Essa parte azul que vocês podem observar, toda ela fez parte do grandioso Império Mongol. Certo? Só que na época de Genghis Khan, ele estava interessado apenas em destruir, avançar e arrebentar com tudo. Só agora que nós temos aqui Kublai Khan, que ele vai administrar a China como um todo. Nesse momento, mais uma vez, a caligrafia, né, vai alçar espaços artísticos e vai surgir a chamada caligrafia Zhao-men-fu. Essa caligrafia, pessoal, é o estilo artístico. E por que é que nós temos a questão justamente da caligrafia? Porque como Kublai Khan era mongol, não era chinês, ele tentava provar a sua origem erudita, provar a sua cultura, surgindo essa questão nesse momento. Aqui nós temos as peças da caligrafia, que são as peças artísticas do calígrafo, feitas por a caligrafia, né, do estilo Zhao-men-fu, as cores do outono das montanhas Qiaohuan. Aqui nós temos, né, pessoal, mais um detalhe aqui, ó, né, o homem e seu cavalo, mais uma vez aqui no estilo Zhao-men-fu. Aqui nós temos símbolos aqui chineses da caligrafia. Mas reparem a delicadeza, a suavidade que se mantém. E por fim, chegamos finalmente a dinastia Ming. A dinastia Ming, pessoal, é um momento onde que a cerâmica chegará ao seu ponto máximo e mais famoso da arte chinesa. Surgirá a porcelana. A porcelana, que é a evolução das várias técnicas da cerâmica chinesa, trazendo aqui o mais alto nível, a mais cobiçada forma de cerâmica artística que existe. Nesse quesito, pessoal, nós temos também chamar a atenção para a arquitetura chinesa, que vai ser difundida a partir desse momento, que é o Baoenzi. Reparem essa torre aqui, pessoal, conhecida como Torre de Porcelana. Esses são os chamados pagodes. Pagode nada a ver com raça negra. Pagode é o estilo aqui de construção feito com essas torres feitas em camadas, correto? Todas decoradas com peças de porcelana. Nesse quesito, pessoal, nós temos então que a porcelana chega ao ápice nesse momento. Nesse quesito, nós temos aqui também que é na dinastia Ming, pessoal, que vai acontecer a chamada Grande Navegação Chinesa. Pessoal, por volta de 1405, os chineses empreenderam uma grande navegação e, teoricamente, eles vão fazer uma esquadra gigantesca. Olha só, pessoal. Os chineses empreenderam mais de 27 mil homens, mais de 250 navios para desbravar o mundo, para conhecer as benesses, para conhecer as vantagens do mundo. Detalhe, olha aqui, pessoal. Dizem que os primeiros quando se fala de grandes navegações, imagina sempre os portugueses, os espanhóis. Os chineses foram muito antes, entendeu? Muito antes. E aqui, gente, olha só, compare o navio do tesouro. Esse navio aqui, pessoal, olha só, é o navio do tesouro, que era a nau capitânia da esquadra chinesa. Agora, olha aqui embaixo, aqui, ó. Certo? Esse naviozinho aqui, pessoal, pequenininho, é mais ou menos o modelo era o modelo utilizado pelos portugueses nas suas navegações. Olha só a diferença de capacidade e qualidade marítima que nós estamos falando. Professor, mas por que nós não sabemos disso? Porque não sabemos o motivo, ninguém sabe ao certo, são várias teorias, mas não se sabe ao certo. O imperador chinês, lá de 1405, simplesmente mandou a esquadra chinesa retornar para a China e a destruiu. Por que ele fez isso? Não sabemos. A teoria mais aceita, pessoal, que foi um acesso de soberba, já que os chineses naquela época eram realmente muito mais avançados que qualquer outra civilização. Então, num acesso de soberba e simplesmente falando, olha, não há nada que exista no mundo, não há nada melhor que os chineses, não há nada que o mundo possa fazer de bom para nós, ele recolheu os navios e os destruiu.
Mas nesse momento, a China se fecha. E se fecha, né, pessoal? Como a China se fechou, porque ela disse que não tinha nada de bom que ela pudesse ter no mundo, as outras partes do mundo continuaram. Bom, e aí o resto do mundo se desenvolveu e a China ficou um pouquinho. Aí, pessoal, aqui nós temos, né, o túmulo do imperador Huanli. Cara, essa construção, ela está aberta à visitação hoje em dia. Ele tem 7 km de largura e 9 km de profundidade, certo? São vários complexos de tumulares para o imperador Huanli naquele momento, tudo bem? E, finalmente, né, gente, a porcelana chinesa. Delicadeza, suavidade. Pessoal, olha só a pintura da porcelana, como que ela é extremamente delicada, extremamente suave. Olha só isso aqui. Por isso, pessoal, que a porcelana chinesa, da época da dinastia Ming, é uma das peças mais cobiçadas de todos os tempos. Aqui, pessoal, nós finalizamos nossos estudos sobre a arte chinesa até o momento compatível com o momento que nós estamos estudando ali com a arte ocidental. Beleza, pessoal? Fique bem, um grande abraço e até mais.